Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do IA Top 1%. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo e está fazendo upgrade aí para o IA Top 1%. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele vai trazer novos níveis e novos skills para vocês que estão por aqui, que realmente vai diferenciar você no mercado de trabalho e vai diferenciar a maneira que você se comunica, e eu estou falando vocalmente, em relação à inteligência artificial e desenvolvimento web, principalmente quando você está numa entrevista, quando você está pensando no projeto que você quer fazer ou quando você está vendendo o serviço ou produto que você criar. Uma das coisas que eu quero falar antes de começar esse vídeo, que a gente vai falar de prompts, é que talvez você que está aqui dentro dessa assinatura do IATAP 1%, provavelmente deve estar de olhos e ouvidos abertos aí no que está acontecendo de inteligência artificial. E na semana passada a gente teve a disponibilização ou release do multimodal, do modelo múltiplo do Google, o Gemini. E uma das coisas que eu quero deixar claro com vocês é que eu não fiz vídeo no canal porque eu também não queria dar muita atenção a algo que não é tão relevante assim. Quem assistiu o trailer vai perceber e deve ter ficado abismado com as possibilidades do multimodelo. E quem não assistiu, pessoal, dá uma procurada aí. Talvez eu até faça um reacting live sobre o trailer, mas dá uma olhada lá, eu acho que são 5 minutinhos, 6 minutinhos, nem isso de vídeo, onde você tem uma pessoa se comunicando com o modelo Gemini do Google. E um dos pontos bem importantes ali é que ele é multimodal. O que é multimodal, pessoal? É você ter uma interação ou uma via única de comunicação com diferentes modelos, que incluem LLMs de texto, que a gente está vendo bastante aqui, de imagens, de áudio, de vídeo, etc. Então, quando você assiste ao trailer, você vai perceber que existe quase uma comunicação síncrona, que aí é utilizado o áudio no vídeo, para o áudio, na verdade, áudio e imagem no vídeo, onde a pessoa fala com o modelo ou a pessoa desenha e pergunta para o modelo e ele começa a conversar. Um dos pontos importantes, e pouca gente prestou atenção, é que antes de começar o vídeo, tem uma mensagem em texto dizendo que são takes, são pequenas gravações de interações que aconteceram ali nos testes do modelo, e o resultado sensacional que quem está assistindo o vídeo tem, e aquela surpresa, é que eles realmente atingiram algo totalmente inusitado de realmente ter um modelo síncrono rápido que se comunica através de visão, de áudio e etc. Mas na verdade é um grande trabalho de um editor de vídeo que pegou vários takes e montou uma ótima história de interação. E se você entrar no vídeo, assistir, a próxima coisa que você tem que fazer é procurar no Google Gemini Prompt blog. E aí você vai procurar isso, você vai ver que basicamente foram várias gravações e não existiu muito a conversa, e sim prompts que foram escritos ali para ele trazer o resultado. Então tem que tomar cuidado com o que você vê aí na internet, porque às vezes parece que eles criaram a inteligência artificial que muda o mundo, né? Então é a mesma coisa que aconteceu na saída do Sam Altman e a volta dele na OpenAI. Então, sempre tem que tomar cuidado. Eu fiz 1 ou 2 vídeos no máximo da saída e da volta do Sam Altman. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo quer fazer conteúdo por aí e fazer você gastar o seu tempo com coisas que nem sempre fazem sentido ou vão trazer algum resultado, algum valor, algum benefício na sua vida. Então, esse é o meu primeiro ponto aqui antes da gente falar de prompts. Beleza? Mas vale a pena dar uma olhada. Por quê? Porque aqui a gente está falando de LangChain, né? E vocês já perceberam que ele é um framework que cria uma sistemática para a gente poder interagir com modelos de LLM. Um grande ponto aqui que vocês têm que levar em consideração é que, por mais que a gente está interagindo com o modelo de LLM de texto, não quer dizer que a gente precisa só trabalhar com textos, e você também pode
estender o framework através de extensão de classes, orientação a objeto, para que você possa ter a capacidade de criar, digamos, as suas pecinhas do quebra-cabeça quando você está interagindo com modelos diferentes de LLM ou, de repente, incluindo outras ferramentas ao redor do projeto que você está trabalhando. Se eu falei orientação a objeto e você já travou aí, puxou o freio de mão, fica tranquilo. Eu até nesse vídeo, o ideal era que eu entrasse nesse vídeo também sobre os parsers, os output parsers do LangChain, mas eu resolvi fazer um vídeo separado, porque aí a gente pode falar um pouquinho da extensão do LangChain de uma certa forma que vocês possam tirar o máximo de proveito do conteúdo, tá? Então hoje a gente vai falar de prompts também e eu vou entrar em alguns detalhes que são importantes e um dos pontos mais importantes aí que você tem que levar em consideração quando você está assistindo esses vídeos, e eu estou dando um espaço de tempo entre os vídeos, é que às vezes a gente consome muito conteúdo, muitos vídeos e a gente está sempre num loop. E uma das coisas que eu não quero aqui é, por exemplo, você sempre que precisar implementar alguma coisa, você tenha que procurar conteúdo. Então, um dos pontos principais quando você está aprendendo alguma coisa é a repetição do que você faz. Então, a gente fez um vídeo muito simples não, mas um vídeo onde a gente cria todo o projeto, a base do projeto, e depois eu soltei o bônus que é a primeira interação, que é basicamente um prompt. E o que eu espero quando você vê aquele tipo de vídeo e entre um vídeo e outro é você assistir o vídeo, raciocinar, entrar, codificar, testar. Depois que você testa e você troca textos e troca o prompt, você vai ver que você recebe respostas normalmente diferentes. Ou às vezes a resposta ela é bem parecida, mas ela tem algumas coisas diferentes. E um dos pontos importantes quando a gente está falando de prompts é que você comece a tentar encontrar a melhor maneira de criar um prompt. Por quê? Porque eu já comentei lá no começo, onde um dos pontos principais de você criar, interagir com um projeto utilizando LangChain e utilizando LLMs é que você possa, de uma forma consistente e concisa, enviar um input para o Language Model, ou alguns inputs que a gente vai falar hoje também para o Language Model, e ele possa te retornar a melhor resposta possível. E se você percebeu no prompt que a gente mandou lá, e você deve ter percebido que por mais que eu pedi, por exemplo, você pede um nome de chácara, às vezes ele manda 10 para você. Então, você tem que tomar cuidado e tentar encontrar o viés e a maneira mais efetiva de você realmente interagir com ele. Para quê? Para que você gaste menos e tenha um resultado melhor dos teus projetos, da sua implementação, beleza? Então, vamos lá. Um dos pontos importantes que a gente fez na versão passada é mandar um input e receber um output, que é a interação mais básica que você tem do LLM. Só que você deve ter percebido que quando você manda um input único, você talvez para criar um contexto para ajudar o modelo a te responder de forma mais assertiva, você tem que criar um prompt muito grande. E aí, o que acontece? Muitas vezes, quando você estiver interagindo ou criar aplicações que vão interfacear um humano ou algum sistema que vai falar com LLM, você tem que lembrar disso, que não é só um humano que pode falar com LLM, é um sistema também pode falar com LLM. E quando você fala com sistema, a probabilidade é que você vai ter também prompts específicos que aquele sistema vai preencher para enviar para o LLM e vai querer uma resposta específica num determinado formato para que aquele sistema possa processar. Mas vamos lá, olha só, o que eu quero dizer com isso?
Como você tem uma sistemática, você tem algumas ferramentas, a gente vai ver várias dessas no decorrer aí dessa série de vídeos. Obviamente, a gente ainda está falando sobre os prompts aqui, e a gente ainda precisa falar sobre isso. E o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre output parsers, que estão bem ligados ao que a gente tem no prompt aqui também, tá, pessoal? Então, só para vocês levarem em consideração. E eu falei agora há pouco que o que? Às vezes você manda determinada informação aqui, e aí você tem que ser consistente e conciso aqui. Só que quando você, por exemplo, está interagindo com uma pessoa ou com um sistema, mais importante ainda, você espera que o sistema que está lá fazendo a conversa com o prompt, ele basicamente vai esperar uma resposta, ou ele vai mandar, digamos que, um input, e esse input ele tem um determinado padrão esperado, né? E quando ele responder, ele receber a resposta, ele precisa ter um padrão exatamente como ele espera para que ele possa executar da maneira correta. A gente faz isso utilizando output parsers, onde basicamente a gente transforma o resultado, o output de um prompt, num determinado formato, que pode ser um JSON, que pode ser um texto delimitado por vírgula, ponto e vírgula, por 2 pontos, por espaços, por tabs, etc. Isso é bem importante vocês saberem. E aí, quais são os nossos amigos building blocks, nossos blocos de construção, né? A gente tem, no meio do caminho, os LLMs, né? E agora que a gente está falando só de LLMs, e já está mudando muito rápido, e talvez a gente aborde assuntos ainda inesperados aqui dentro do IA Top 1%. Então sempre é bom ficar ligado em relação às novidades. Então a gente tem o LLM aqui no meio, e no LLM, basicamente, para você interagir com ele, você tem prompts, né? E eu falei aqui em cima, pessoal, que quando você tem, por exemplo, um sistema externo que está, por exemplo, enviando uma mensagem para um LLM, a probabilidade é que você já tenha uma estrutura específica de input, uma maneira estrutural que você quer mandar para o prompt. E depois, obviamente, você vai ter uma estrutura de output, que também vai ter exatamente um padrão que o sistema precisa entender. Então, olha só, quando a gente fala do input aqui, de a gente mandar numa estrutura específica, a gente está falando de prompt templates. A gente cria templates que nada mais é do que um texto devidamente estruturado para enviar as instruções para o LLM, beleza? Então, o que acontece? Essas estruturações que a gente cria aqui, elas ajudam você a ter uma resposta mais assertiva. E uma vez que o LLM processa essa instrução aqui, que você testou bastante ela, você pode utilizar um output parser para você pegar o resultado do LLM e estruturar ele de uma maneira que possa ser entendível pelo teu sistema ou por sistemas externos. E aqui, pessoal, olha só, a gente pode ter praticamente dois tipos que a gente trabalha. A gente tem, vamos lá aumentar aqui um pouquinho, ó. A gente tem a conversa de input e output e a gente tem o chat model, onde nós temos uma lista de mensagens que são enviadas e aí você guarda também essas informações, essas mensagens para que você possa manter o contexto. Então, você pode trabalhar como a gente trabalhou no vídeo anterior e a gente só está mandando um input e recebendo um output, ou a gente pode mandar uma lista de inputs para o LLM, uma lista de inputs e receber uma mensagem de output. E essa lista de inputs, pessoal, o que acontece? Ela é basicamente chamada chat message. E essa chat message, ela é basicamente composta por dois atributos específicos, tá? Esses atributos específicos são o role, tá? O papel que essa chat message aqui ela tem na chamada e ela tem o conteúdo que é a mensagem enviada com aquele papel, com aquela role específica.
que isso quer dizer, pessoal? Olha só, eu puxei aqui, ó, lá da documentação, uma chat message, ela pode ser tão genérica ou ela pode ter uma implementação específica no qual o role dela é uma mensagem humana. E aí, vindo de um humano, é um chat message que é enviado por um humano, por um usuário. A gente tem um AI message, que é uma mensagem que veio de um IA, de um assistente. O que eu quero dizer com AI message? Quando a gente envia as instruções para o LLM, normalmente essas instruções são um human message. E o que o LLM retorna, o resultado aqui, é um AI message, que tem um role do assistente e o input tem o role, o papel de um humano. E aí a gente tem algumas coisas e outros tipos de mensagem, e uma delas é o System Message. O System Message é uma mensagem de sistema. Ela serve principalmente para você definir as regras de comportamento daquela chamada, daquela interação específica. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você quer que o seu LLM responda apenas com um texto, uma série de informações separadas por vírgula, porque você quer importar isso no Excel depois. Ou você quer que o LLM, o teu modelo, ele responda no formato JSON, porque é o protocolo de integração que você está utilizando para trocar mensagens com o teu LLM. Dentro de um System Message, que você vai enviar em um dos itens da lista, você vai dizer para ele assim: você é um assistente genial, importante e super inteligente. E você sabe que eu sou um sistema que preciso que você retorne para mim algo separado por vírgulas, ou que você retorne em formato JSON para mim. Então, todas as mensagens que você me retornar, suas respostas, os resultados, devem ser transformados num conteúdo separado por vírgula ou num conteúdo de JSON. Poderia ser XML, poderia ser vários outros tipos também. E Function Message, pessoal. Function Message nada mais é do que a gente chamar uma função dentro de um LLM. E eu não vou entrar ainda nos detalhes aqui, porque por enquanto isso não é tão importante para a gente, mas saiba que você tem como manipular um pouco da execução do LLM através de mensagens funcionais ou de funções que você vai criar. Então, só para você saber. Então, já sabe que quando você criar um chat message, esse é um tipo de dado que vai ter um papel, um role, e vai ter um conteúdo, beleza? E aí, a gente tem que começar os exercícios aqui para a gente poder botar isso em prática, beleza? Aqui, pessoal, eu tenho aberto o Visual Studio Code no mesmo projeto que a gente tinha. Eu vou abrir aqui do lado porque no Source, você pode, se quiser, ó, até apagar a pasta build. O que eu fiz no Source, pessoal? Eu copiei o arquivo main que a gente utilizou lá, dei um outro nome para ele aqui, First Interaction. Tem basicamente o que a gente fez na semana passada. E aqui dentro, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e copiar isso para o nosso main, beleza? E a gente tem exatamente o que a gente fez na semana passada. Só para a gente garantir aqui, pessoal, olha só, abre o Ctrl J e aí npm run dev. Se você executar aqui, pessoal, você vai ver que ele vai dar lá os 10 nomes de chácara, mesmo eu pedindo um aqui. Não se preocupe com isso ainda. Por quê? Porque eu só queria mostrar para vocês aqui. Mas existe outro tipo de interação que a gente pode fazer aqui, que é a que eu mostrei para vocês, onde nós temos uma listagem, um chat model. Como que a gente utiliza o chat model, pessoal? Eu vou vir aqui, vou comentar aqui, tá? E aí a gente tem o quê? A gente pode fazer um import
e a gente pode fazer o chat model ou chat OpenAI aqui para a gente. Por quê? Porque a gente ainda está interagindo com o OpenAI. E aí, pessoal, a gente pode vir aqui e é muito parecido, tá? Então, o que acontece? Se você olhar aqui, ó, dentro do OpenAI, ele espera o quê? Um OpenAI input e algumas informações de configuração, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, ó, na verdade, ó, se eu entrar no OpenAI, ele tem uma configuração aqui, ou tem um partial aqui, dos tipos que podem ser feitos, tá? O que é essa configuração? Vamos entrar no OpenAI, tem algumas informações aqui. Se a gente entrar aqui no Client Options, você vê que tem um API Key e você tem um Organization, Base URL, Timeout, Core, Max Retrieve e outras coisas aqui. O que a gente pode fazer aqui, se vocês quiserem? A gente pode, por exemplo, extrair essa informação para uma variável aqui para a gente, tá? Então, uma das coisas que você pode vir aqui e fazer assim é const configuration, e aqui dentro você tem o objeto, e aqui você poderia passar o configuration aqui para a gente, beleza? E aqui o response não está funcionando porque, obviamente, a gente não estava utilizando. Se eu fizer aqui ó, de novo, pessoal, Ctrl J, vou executar a mesma coisa, ele continua funcionando aqui para gente. Bom, por que eu fiz isso, pessoal? Porque a gente vai usar bastante essa configuração. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou manter aqui para gente essa parte aqui, tá? É super boa prática o que eu estou fazendo aqui, mas na verdade a gente está fazendo testes aqui, a gente está fazendo alguns exercícios. Então a gente vai fazer assim, const chat model, e aqui a gente vai fazer bem parecido com como a gente faz new chat OpenAI, e aqui a gente tem o nosso configuration aqui. Beleza, pessoal? Olha só, a gente já tem a nossa configuração para a gente. Lembra que eu falei que a gente tem alguns tipos aqui, que a gente tem Human Message, AI Message, né? Então, a gente tem uma listagem. Então, a gente precisa criar uma listagem de mensagens para a gente poder interagir num modo no qual ele é basicamente parecido com o chat. E aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou tirar esse texto daqui de cima também, que a gente não precisa, e vamos criar uma constante system message, beleza? E aqui dentro a gente vai criar uma mensagem também, e aqui dentro, ó, vou deixar um ponto e vírgula, e aqui const, a gente pode colocar human message, e a gente pode deixar ela aqui. A gente vai criar duas mensagens específicas. E lembrem que o que eu falei do System Message é para a gente poder trazer, de certa forma, um pouco de... qual que é a palavra? De estrutura aqui e passar instruções para o nosso LLM para ele se comportar de certa forma. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Aqui dentro, a gente pode fazer o seguinte. A gente utilizou, ó, me dê um nome de chácaras, certo? Aqui dentro, o que a gente pode fazer? E eu quero mostrar como que você pode criar variáveis também dentro do modelo para que você possa criar um prompt, porque lembra que quando a gente tem sistemas específicos, pessoal, vamos tirar o K aqui, ó. Quando a gente tem sistemas específicos aqui fora, quando eles estão conversando com a LLM, eles esperam, de certa forma, um tipo de resultado. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou criar uma mensagem aqui do System Message para dar uma instrução para ele. Essa mensagem vai ser o seguinte: você é um profissional, só que não é um profissional. Eu vou dar o tipo de profissional que ele é. Com ou sem muito conhecimento e com ou sem confiança na resposta. Olha que coisa engraçada. Eu tenho 3 variáveis aqui. E essas variáveis aqui eu posso dizer: você é um marqueteiro,
sem muito conhecimento e grande confiança. Você é um programador com muito conhecimento e sem confiança. E a gente vai conseguir trocar isso dentro das mensagens também. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte: dentro do Human Message vai ser basicamente o prompt que a gente vai passar para esse modelo. A mensagem que eu tenho aqui é: qual seria um bom nome de empresa que trabalha com... E aí eu dou um nome de tecnologia, tá? Então é assim, ó. Pensa no seguinte: você é um programador com muito conhecimento e sem confiança. E aí você vai passar: qual seria um bom nome de empresa que trabalha com Next.js, com React, com AWS, etc. Ou você é um marqueteiro com muito conhecimento e com confiança. Qual seria um bom nome de empresa que trabalha com tecnologia? Então, olha só, a gente tem alguns exemplos aqui que a gente precisa trabalhar. E como que a gente faz para passar essas diferentes mensagens para o chat model? Assim como a gente tinha os nossos prompts, que a gente pode criar prompts como eu já tinha comentado antes, a gente pode fazer um import. E aí a gente tem algo chamado chat prompt template, pessoal. E aqui, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um vamos lá. Const prompt. Vamos colocar o nome assim, ó. Chat prompt template. E aqui a gente vai colocar chat prompt template from messages. Quando a gente faz isso, pessoal, ele vai esperar para a gente que a gente tenha um vetor de messages. E aqui, obviamente, a gente pode vir aqui, colocar system message, e a gente pode colocar aqui o nosso human message dentro desse prompt que a gente está criando aqui. Deixa eu ver se eu posso aumentar um pouco aqui. Posso, bacana. E a gente tem duas mensagens, ou um vetor de dois prompts. Tá faltando uma coisa aqui, né, pessoal? O que acontece? Se eu colocar aqui, parece que tá tudo certo, mas ainda não tá tudo certo, porque o que eu falei para vocês? Lembra que eu falei que cada chat message tem um papel e um conteúdo? Aqui dentro, olha só, eu tenho conteúdo, mas eu não tenho papel. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui a gente vai colocar num tuple, e aqui a gente vai colocar system, e aqui dentro a gente vai colocar de novo também num tuple, num tuple, aqui, e aqui a gente coloca human, e a gente tem human message, e agora nós estamos passando qual que é o role que a gente quer. Porque se a gente for no from messages, pessoal, você vai perceber, ó, vou dar um command click aqui, você tem os inputs, né? E aí tem o chat prompt message. Se você quiser, você pode entrar nos types aqui e dar uma olhada geral de como funciona, tá, pessoal? Dá para você poder fazer isso também de novo, se você quiser entrar aqui. E aí você tem input values, e aí tem, ó, ele vai mostrar para você todos os tipos. Sempre vale a pena dar uma olhada nos tipos aqui, não só para você aprender o que você está fazendo, mas também para você entender de TypeScript também, que pode te ajudar bastante aí no dia a dia. Bom, a gente tem aqui os dois, o prompt template que a gente vai usar. Só que o que está faltando aqui, né, pessoal? Quando eu coloco aqui entre chaves, são variáveis que eu estou passando para dentro do nosso prompt. E a gente, de certa forma, precisa fazer a substituição pelos valores que a gente quer. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Const, vamos colocar formatted prompt. E aqui a gente vai utilizar o chat prompt templates, né? Essa variável aqui. E aqui a gente tem algumas opções. E uma delas é o nosso format messages.
E aqui dentro, pessoal, a gente vai passar os valores que a gente precisa passar para o nosso prompt aqui para a gente substituir essas variáveis. A gente cria aqui um objeto e aí a gente vai colocar aqui, ó, exatamente chave valor. Primeiro eu vou colocar aqui todos só para a gente poder adicionar aqui nível 1 também. Beleza? E aqui tecnologia. E aí, obviamente, a gente vai colocar os valores aqui entre aspas duplas ou simples, da maneira que você estiver fazendo seu papel aqui. No caso do profissional, a gente pode colocar, por exemplo, que a gente quer que ele seja um marqueteiro com muito conhecimento e com confiança e a gente quer um bom nome de empresa de Next.js, que faz só trabalhos e serviços de Next.js. Até aqui, pessoal, o que acontece? A gente não interagiu ainda com o nosso modelo, mas eu poderia fazer um console, vamos lá, console.log, pessoal. Vamos colocar o formatted prompt aqui dentro e vamos executar aqui, ó. Aqui ele deu uma promise, né? Na verdade, eu preciso fazer isso aqui, né? Um await, vamos esquecer do await. E aí, olha só, se você colocar ali, ó, você é um marqueteiro com muito conhecimento e com confiança. Você é um marqueteiro com muito conhecimento e confiança, qual seria um bom nome de empresa que trabalha com Next.js? Você vê que ele preenche para você aqui as coisas, tá? Então é só para você ter uma ideia, a única coisa que eu tinha esquecido, não esqueça de colocar o await. Como é que você sabe? Se você precisa colocar o await, coloca o mouse em cima, ele retorna uma promise, beleza? Aqui, se você olhar também, ó, pessoal, aqui, ó, ele não retorna uma promise, ele retorna um chat prompt template, por isso que eu não preciso de um await, beleza? Bom, deixa eu diminuir um pouquinho, vamos aumentar aqui um pouquinho de novo. Beleza, a gente precisa agora interagir com o modelo. Como é que a gente interage com o modelo? Vamos colocar um const response. E aqui, pessoal, lembra, interagir com o modelo sempre é com await. E bem parecido com o que a gente fez, a gente usa o chat model .predict messages. E aqui a gente passa aqui o formatted prompt e aqui o console.log. E aqui a gente coloca o nosso response, pessoal. Ctrl J. Vamos executar. E aí, obviamente, ele retorna aqui para a gente. Olha só. Por que eu coloquei o console log aqui? Eu achei tão importante para a gente. Porque ele mostra que ele retorna um AI message. Se você voltar aqui, lembra que eu falei, ó, AI message retornado do IA com o nome Next Tech Solutions, certo? E aqui, obviamente, você poderia colocar, você é um programador com muito conhecimento e aqui pouca confiança. Vou colocar um Ctrl S e vamos executar de novo. E olha só, aqui dentro ele colocou Next Tech Solutions de novo. Por quê? Porque é basicamente igual. Mas o que você poderia fazer aqui também? Você é um profissional de nível com muito conhecimento e confiança. E aqui dentro a gente pode colocar algumas informações a mais, tá, pra gente. Uma das coisas que a gente pode fazer é colocar aqui esse tipo de mensagem. Opa! E aqui dentro, pessoal, vamos lá. A gente vem aqui, vou dar um Enter e a gente vai colocar aqui, me responda com 5 opções de nome de empresa, beleza? Vou salvar aqui, puxar o Ctrl, ó, abrir aqui de novo e vamos executar de novo, pessoal.
Agora ele vai executar. A gente mandou uma mensagem de sistema para ele, só que olha só, ele retornou para a gente 5 nomes de empresas que a gente pode utilizar. Só que ele está retornando uma lista numerada. Lembra que eu falei para vocês aqui? Você tem a opção de vir aqui também e dizer assim, responda, vou colocar aqui, me responda apenas com uma lista separada por vírgula. Beleza? Vamos dar um salvar aqui. Vou executar de novo. Ele vai fazer um clean para a gente e ele vai trazer para a gente. Olha só, ele ainda não respondeu da maneira que a gente quer. Então, olha só, tem que levar em consideração a maneira que a gente pergunta. O que eu quero que você faça aqui é testar bastante, modificar essa entrada aqui para que você consiga receber o resultado de novo, separado por vírgula. Não se preocupe ainda com esse 1 ponto, 2 pontos, que ela seja numerada, mas sim que você tenha o resultado por vírgula. Esse é o teu trabalho para você começar a pegar um pouco das manhas de como trabalhar e como orientar o LLM para responder para você da maneira que você quer. E eu vejo vocês no próximo vídeo.